Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um culto, amém? Eu peço que nesse momento você feche os seus olhos. Vamos começar orando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus, Pai, esteja tocando em nossos corações nessa noite, trazendo esperança para cada uma das lutas que estamos vivendo, trazendo conforto em estar na casa do Senhor, trazendo conforto em estar na presença do Senhor. Precisamos receber a Tua palavra, precisamos receber essa adoração de forma íntima, o toque do Senhor, e entregar a Ele do mais profundo do nosso ser. Então adore ao Senhor com o íntimo do seu ser e busque a palavra do Senhor, busque essa renovação, busque tudo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, oh, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço, sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Menos de mim. Preciso muito mais de ti. Menos de mim. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Deixa ele entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Desejo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 31. Ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que queremos, que comeremos ou que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas. Mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela nos exorta nessa noite a buscarmos primeiro o reino de Deus, a buscarmos primeiro a presença do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, estamos vivendo os dias difíceis de lutas, mas o Senhor, Ele está sempre nos exortando a olhar para Ele. Não vamos olhar para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, mas vamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos depositar nele toda a nossa confiança. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa confiança, eu te convido a você a ofertar na casa do Senhor, a dizimar, porque com certeza o Senhor vai te recompensar. Amém? Vamos adorar o Senhor. Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Graça e paz, Igreja de Cristo. Estamos felizes, por estar na casa de Deus. Aqueles que estão aqui conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vocês que estão conosco pelas redes sociais, uma boa noite de salvação. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te adoramos pela tua palavra. Glorificamos o teu nome, porque a palavra do Senhor vem sobre a nossa vida para nos ensinar, para nos corrigir, para restaurar e curar as nossas vidas. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra, ela venha e flua no coração de cada um que nos ouve nessa noite, e esses possam ser curados, restaurados, libertos para a glória do Senhor. Oramos, Senhor, para que a tua palavra alcance o propósito para o qual ela está vindo, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Nós olhamos para a palavra de Deus, e eu particularmente, eu estive olhando para mim mesmo. E eu me fiz uma pergunta: eu tenho sido uma cristã saudável? Olhe para dentro de você. Você tem sido um cristão, um crente saudável? Saúde espiritual? Nesses dias é um tempo que se preocupa muito com a saúde física, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer pegar o Covid, né? E todos nós nos policiamos para isso. Mas aí eu pergunto, e a nossa saúde espiritual? E a nossa saúde enquanto cristãos? Como é que nós estamos? Eu comecei a perguntar a mim mesmo, essa noite, como é que eu estou? Como é que eu estou? A maioria das pessoas pensam que saúde é a ausência total de doença. Só que não é. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde da seguinte forma: é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doenças. E eu acrescento aqui, não só físico, mental, social, mas espiritual. Porque não adianta eu ter toda a saúde física, mental, social, se eu não for curado no meu espírito. Porque o maior propósito da nossa vida é a cura completa, é alcançar a vida eterna. E para isso temos que estar inteiros, corpo, alma, espírito, né? Precisamos estar inteiros. Então, em linhas bem gerais, saúde é uma forma como o corpo e a mente, o físico e o emocional reagem de forma global diante de um problema, diante de uma doença, diante de um confronto, diante de qualquer situação. Como é que nós reagimos? Ser saudável, portanto, é conseguir reagir bem, reagir corretamente, reagir completa e positivamente ante o desafio, seja ele físico, seja ele social, seja ele econômico, seja ele emocional ou espiritual. Como temos reagido às situações que enfrentamos? Como temos reagido a doenças físicas, emocionais, espirituais? Como temos reagido a confrontos? Como temos reagido? E eu comecei a me questionar muito nessa noite sobre isso. Será que eu estou saudável? Eu sou uma cristã saudável? Como é que eu estou? Às vezes acontecem situações na nossa vida que nos levam a nos perguntar. Alguns se perguntam, outros não, deixa passar. Mas o cristão, aquele que tem o temor do Senhor, ele se questiona. Ele procura saber como é que ele está diante do Senhor. Eu vejo que quando nós buscamos saber como estamos, é passo para a cura. Ninguém vai ao médico sem estar necessitado. Todo aquele que procura o médico é porque precisa. É porque está necessitado de uma consulta, de saber como é que está a pressão, o que tem, se teve uma febre. Ele quer saber o que está acontecendo. Da mesma forma, quando nós temos alguma questão na nossa alma, alguma questão, uma reação que temos, precisamos nos questionar, precisamos nos achegar a Deus e procurar saber como estamos, o que está acontecendo conosco. Então o corpo, ele reage, como a mente reage, e reage
como todos nós, de maneira saudável ou não. Como você tem reagido? O cristão saudável não é aquele que não enfrenta provações. O texto que nós lemos aqui diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, nós vemos que saúde espiritual não significa não passar por provações, né? Mas o saudável é aquele que mantém o bem-estar espiritual diante delas. Estar bem com Deus. Você está bem com Deus? Tiago, ele trata nos primeiros versículos dessa carta, e o tema dele é a provação. Como o cristão deve enfrentá-la, tirando proveito dela, para que o seu próprio crescimento, tirando proveito dela para o seu fortalecimento, aprimorando assim, para criar anticorpos espirituais. Sabe aquelas coisas que volta e meia te deixa doente, sempre doente, você está frágil. Sabe aquelas situações que volta e meia te puxam para baixo, sempre te puxam no mesmo lugar, sempre estão levando você na mesma situação, sempre te trazem para a mesma dor, sempre te atraem para a mesma situação. Quando isso está acontecendo repetidas vezes e você está sentindo, é porque você não tem anticorpos espirituais. A sua imunidade espiritual está baixa. E eu comecei a falar isso com Deus, ao meu respeito. Eu estou falando assim ao meu respeito, de situações que me puxam para baixo. De situações que eu comecei a olhar para mim, eu preciso me fortalecer aqui. Eu preciso adquirir anticorpos aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Todos nós queremos a coroa da vida. Mas para recebê-la, precisamos ser aprovados. E a aprovação se vem sempre depois de uma provação. Nunca, jamais seremos aprovados sentados na rede tranquilamente, sem passar por uma situação. Todos que passam e tiram nota 10 numa prova é que passaram pela prova, né? Fecharam a prova e tiraram nota 10. Então, na aprovação é fundamental que o cristão tenha sabedoria. Repete comigo, sabedoria. Como isso é algo que nos falta. Falamos muito de sabedoria, ensinamos muito sobre sabedoria, mas na hora que precisamos dela, falhamos. O cristão precisa de sabedoria, pois o que torna uma provação insuportável, o que torna uma provação devastadora, não é o tamanho dela, mas a forma como nós a encaramos. Então precisamos ter sabedoria para encarar a provação. Sabedoria se encontra pela palavra de Deus. Tiago, aqui no versículo 5 de 1 a 8, no capítulo 1, versículo 5 de 1 a 8, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de sua boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Você deve pedir sabedoria, mas deve pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Então eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria, mas eu preciso crer, eu preciso ter fé para adquirir, porque o Senhor não vai me dar se a minha mente, se o meu coração for instável, se eu estiver duvidando. Deus deseja dar sabedoria ao seu povo, amém? Deus deseja que o seu povo seja um povo sábio, para poder passar pelas provações, para poder suportar com perseverança as provações. Dito que todos nós enfrentamos provações,
afirmado que precisamos também tirar proveito. Você tem tirado proveito das provações que você tem vivido? Você tem aprendido com elas? Eu comecei a me perguntar, Senhor, eu estou aprendendo? Não estou aprendendo. Como é isso? Você tem tirado proveito? Você tem aprendido com as provações que você tem vivido? A sabedoria de Deus na nossa vida se dá neste momento aí. Quando eu consigo extrair daquela situação algo, né? Quando eu percebo cura na minha vida, quando eu percebo restauração, quando eu percebo através de uma reação que eu tive. Mas se não, eu também percebo que eu ainda estou enfermo, que eu ainda preciso crescer no Senhor. E todos nós precisamos crescer na graça e do conhecimento de Deus. Então, quer sabedoria? Peça ao Senhor, mas peça com fé. Amém? Ele nos coloca diante de situações. E algumas situações podem fazer com que a nossa mente fique assim, dividida. Mas Deus, Ele quer que nós olhemos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhemos para a palavra dEle diante de toda e qualquer situação. A pergunta que buscamos responder nessa noite, que eu busco para mim mesmo: qual é a atitude de um cristão saudável então? Qual é a atitude de um cristão sábio, maduro, consciente, diante das provações? Qual é a atitude? Que provas eu e você podemos dar de que temos saúde espiritual? Tudo se revela nas atitudes que temos. Tudo se revela nas palavras que usamos. Tudo se revela nos comportamentos que temos. Se estamos sendo saudáveis ou não. Deus quer um povo curado. Amém? Nós estamos olhando para Ele, buscando a estatura de varão perfeito. Olhando para Ele para alcançar o alvo. Amém? O prêmio da vocação. Então Tiago, ele revela 3 atitudes de um cristão saudável para que se deve ter diante das provações. Primeiro, o cristão saudável, ele examina o seu coração. Aconteceu alguma situação, primeiro ele olha para dentro dele. Ele não fica apontando para o outro, ele olha para ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. É a atitude que o salmista, ele revela ali, que aquele que é saudável, aquele que é curado, ele examina o seu próprio coração. No capítulo 1 aí de Tiago, no versículo 9 e 10, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A primeira atitude de um cristão saudável é manter em ordem o seu coração, esquadriando, examinando sempre em toda e qualquer situação. Aqui fala de situações de alguém que tem condições financeiras e outro que não tem. Mas existem outras situações que nós também devemos olhar para nós. Aqui ele está tratando, né, de que aquele irmão que é humilde, né, no seu estado, contrastando aqui com a pessoa rica, que a riqueza ali trazia privilégios para alguns frequentemente, mas outros não têm. Mas aquele que não tem, aquele que é humilde na sua condição, glorie-se na sua dignidade, fique feliz, seja digno diante daquilo que você tem. Mas em se tratando de outras situações que nós vivemos, Tiago, ele está revelando que tanto o pobre como o rico passa pela mesma provação. A provação do medo, a provação do temor. Para o pobre, o medo de não ter, mas para o rico,
o medo de perder. O medo faz o rico e o pobre sofrerem da mesma maneira. O medo faz aquele que ama sofrer, mas aquele que odeia também. Todos estão sofrendo, porque temos medos dentro de nós. O pobre por amar tanto o dinheiro e querer muito, mais do que precisa. E o rico por amá-lo tanto e não querer perdê-lo. O medo de viver sem escassez. Então nós notamos que a provação não está tanto no fato de não se ter nada, ou de se ter muito, mas na forma como se olha para que se tem ou se não tem. Como é que eu estou olhando? Para a minha escassez ou para o meu tudo? Como eu estou olhando? Tiago está nos ensinando que um cristão saudável, ele precisa sondar o seu coração, para ver que tipo de medo ele tem, para sondar o que tem dentro dele, que tipo de situação, seja lá vaidade, pecado, está causando sofrimento dentro dele. E esse princípio não se aplica apenas a problemas de amor ao dinheiro, mas aplica-se também a outras situações. Por exemplo, uma mãe que deseja ter filho tem medo de nunca ter. Mas aquela que tem o seu, ela tem medo de perder. Um profissional que se tornou bem-sucedido, ele tem medo de nunca se tornar bem-sucedido, de repente de perder aquilo. Mas aquele que não alcançou também tem medo de nunca alcançar. A pessoa que não consegue comprar aquele último lançamento tem medo de nunca ter. Mas aquele que conseguiu comprar tem medo de perder. Então nós começamos a entender que situações de ter ou não ter leva a sofrimento. Porque às vezes nós estamos pensando que só estamos sofrendo porque não temos. Mas que aquele que tem muito não sofre. Ao contrário, ele também sofre. E todas essas situações são provações. E todas as atitudes, reações que temos diante dessas situações, mostram o quão saudáveis somos ou não. O quão curados somos ou não. A primeira, então, atitude de alguém que percebe que é saudável, um cristão curado, um cristão saudável, ele examina a si mesmo. Ele olha para dentro dele. Diante de qualquer situação, do ter ou não ter, do perder ou não perder, olhe para dentro de você e veja o que Deus está falando. Olhe para dentro de você. A provação nem é tão difícil pelo que se tem, ou pelo que não tem, pelo que se conquistou, ou pelo que se perdeu, mas pela forma como enxergamos os fatos, como estamos vendo. Perdemos, aí começamos a achar que Deus não nos ama, que Deus não nos quer, e a nossa reação às vezes, explosiva. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele nos ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 11 ao 13, dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e em qualquer situação. Aqui nós vemos um exemplo de um cristão curado. Ele sabia viver em toda e qualquer situação. Com muito, com pouco, sem nada, ele sabia viver. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele sabia isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Eu comecei a me questionar: eu estou contente em toda e qualquer situação? Ele aprendeu a viver sendo bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele era curado. Curado, saudável, saber viver
toda e qualquer situação, fartura ou escassez. Se nós olhamos a história, a vida desse homem, nós vamos ver o quanto ele sofreu. Açoitado, humilhado, apedrejado. Tantas foram as dores, e ele soube viver cada uma delas. Então o cristão saudável, ele examina o coração e ele pergunta: o que a provação está revelando sobre o meu coração, Senhor? O que essa situação está revelando sobre o meu coração? O que realmente está faltando? Alguém, alguma coisa? Eu creio que está faltando mais de Deus. Em toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez, falta mais de Deus. Precisamos mais de Deus. Um cristão saudável, diante das provações, ele examina o seu coração. Segundo, diante das provações, o cristão saudável, ele equilibra a pressão. Meu Deus, na hora da provação nos mostramos tão desequilibrados. Explodimos com facilidade. Expomos a dor do outro, as feridas do outro, revelando o quão enfermos estamos, o quanto precisamos ser curados, o quanto precisamos ser tocados pelo Senhor, o quanto precisamos abrir o nosso coração para Deus e deixar Ele curar. Tiago aqui, ele fala da condição do humilde, que ele precisava gloriar-se na sua dignidade. Mas ele fala da condição do rico, que devia também, na sua insignificância, perceber que ele iria passar como a flor da erva. Isso trazendo também para outras situações da nossa vida, não só de riqueza ou de pobreza. Precisamos entender que às vezes, na nossa humildade de falta de conhecimento, a humildade de tantas outras coisas que podem haver em cada um de nós, porque as pessoas são diferentes, na cultura, em tantas outras coisas, precisamos nos gloriarmos na nossa dignidade. Mas se temos muito, se temos conhecimento, se temos tanto, também na nossa insignificância, porque passaremos como a flor da erva. Todos nós passamos, conhecendo ou não conhecendo, sendo grande ou pequeno, todos nós passamos. Então precisamos equilibrar a pressão. Então, ao detectar o problema no coração, fica fácil para nós equilibrar a pressão. Eu entendo agora, eu preciso de cura, eu estou enfermo, então eu preciso o quê? Equilibrar a pressão. Eu sei aonde eu preciso tratar. Às vezes a situação piora porque não olhamos a nossa condição. Não conseguimos nos enxergar para poder ser curado. Se a pressão é querer ter o que não se tem, ou se é perder o que se conquistou, a forma de equilibrá-la é colocar tudo na perspectiva do tempo sobre o controle de Deus. Foi cantado aqui, será sempre Deus. Né? Será sempre Deus, em toda e em qualquer situação. Não desampara, não deixa. Em toda e qualquer situação, Ele é Deus. Então tudo nós precisamos colocar na perspectiva de Deus. Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém? Como nos desesperamos esquecendo disso. Como rapidamente esquecemos disso. Quando revelamos o nosso desequilíbrio, estamos esquecidos de que Ele é sempre Deus. De que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. De que Ele está no controle da nossa vida. No controle da nossa história. Ele sabe o que é melhor para nós. Tiago, ele faz isso de uma forma muito sábia. Ele diz que tudo o que tememos não ter e tudo o que tememos perder deve ser amado na proporção
da sua durabilidade. Ou seja, tudo passa. Aqui ele fala da flor da erva. Tudo passa, tanto o que tem como o que não tem, e vai acontecer de alcançar ou não. Tudo passa. Diga para o seu irmão, tudo passa. Então não vale a pena você ficar enfermo nas suas emoções, enfermo espiritualmente, por causa de situações que passam. Tudo passa. Quando nós lemos no início, e falando do bem-aventurado homem que suporta, com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, o que vai acontecer com ele? Receberá a coroa da vida. Então qual é o nosso alvo? É a coroa da vida. Então, em nome de Jesus, tudo passa. Entenda isso. Tudo passa. Nós somos tendenciosos a trazer de volta situações que morreram, mexer em lugares e escavar túmulos, trazer à tona situações que morreram, expor. E isso não é saúde espiritual, isso é enfermidade da alma. Mas quando nós olhamos para aqui, para essa palavra, o rico e pobre vai passar, a situação de qualquer um vai passar. É como a flor do campo que murcha, que se vai, que se perde. E o que vale a pena é guardarmos o nosso coração, é guardarmos a nossa vida no Senhor, para esse momento de receber a coroa da vida. O que nós estamos guardando? Tesouros no céu. Que tesouro estamos guardando, aliás? Que tesouro estamos guardando? Quando nós revelamos o nosso coração enfermos, que tesouro estamos guardando? Não. Precisamos de cura. Precisamos de restauração. Tanto aquele que tem como aquele que não tem passará. Nossos tesouros, nossos valores não podem estar naquelas coisas que são passageiras, pois elas vão. Mesmo que por um momento, elas possam trazer beleza, elas possam trazer contentamento naquele momento, elas passam. Passam. A nossa vida é frágil. Tiago aqui no versículo 11, ele diz que porque o sol se levanta com seu ardor e calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura no seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Mas será que só o rico? O pobre também. Tudo passa. Tudo passa. A pressão das provações é amenizada quando nós colocamos as consequências, as coisas, aliás, na perspectiva, no tempo e no controle de Deus. Deixa Deus controlar. Aquilo que o tempo e as provações conseguem destruir, não merece a nossa devoção. Sabe, às vezes colocamos tanto nosso fervor em coisas que destroem a nossa vida, que destroem os nossos relacionamentos. Valorizamos tanto coisas que destroem. Não vale a pena. Apenas Deus merece a nossa devoção. Apenas Deus merece o nosso louvor. Sabe, o tempo, a nossa dedicação. Deus merece. Deus merece. E precisamos dedicar a Ele todo o nosso ser. Precisamos dedicar, não porque, você tem um título disso ou daquilo, não. Você precisa dedicar porque Ele é o único digno de receber a glória, a honra. Devemos fazer porque Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso devemos fazer. O salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 4 e 6, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque Tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está falando aqui de situações com inimigos, de trevas, de dores, mas que o prazer, que a alegria dele e a felicidade era voltar à casa do Senhor enquanto viver. Então eu percebo que, em primeiro lugar, para a cura, para eu ver que eu sou saudável, eu preciso examinar o meu coração. Após isso, equilibrar, sabe, as pressões. E terceiro, ajustar a minha visão. No versículo 12 aí de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ajuste a sua visão. Olhe para o alto. Amém? Pare de olhar para as consequências, para as situações, para as pessoas, o problema, o que te fere, o que não te fere, o que te faz bem, o que te faz mal. Pare de olhar. Um cristão saudável, além de examinar o coração, sabe, equilibrar as pressões, ele ajusta a sua visão. Ele se volta para a eternidade. Volte-se para a eternidade. Amém? Volte-se para a eternidade. Ele enxerga a sua vida, as suas provações, à luz do que o Senhor está preparando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então volte os seus olhos, coloque os seus olhos naquilo que Ele está preparando para você. Coloque os seus olhos no Senhor. Não coloque os olhos nas coisas que roubam a tua fé. Coloque os seus olhos e o seu coração naquele que te dá segurança, nos braços daquele que te sustenta, nos braços daquele que te segura, que te põe de pé todos os dias. Coloque o teu coração nele. Ajuste a sua visão nessa noite. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus, enquanto concluímos a palavra do Senhor. Está vivendo alguma situação na sua vida? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Esse é o primeiro passo. Examina o seu coração. Olha para dentro de você. Essa noite eu fiz isso muito comigo, falando com Deus. Falei: Senhor, olha para o meu coração. Sonda o meu coração. Como eu tenho andado, Senhor. Como eu tenho estado, Senhor. Eu comecei a olhar para mim e falei: Senhor, eu estou enfermo nas minhas emoções, eu estou enfermo espiritual, eu preciso do teu toque, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. E o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto, que para eu ser saudável eu preciso de equilíbrio, e só se alcança equilíbrio examinando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Não se equilibra falando de si mesmo, da força do seu braço. Não se equilibra dessa forma. Se equilibra falando o que Deus fala. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se equilibra falando o que o Senhor falaria, o que o Senhor iria dizer. Como esquecemos a palavra nos momentos que precisamos lembrá-la. Mas nessa noite, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, eu peço: Senhor, vem de encontro ao meu coração, vem de encontro ao coração de cada um que está aqui. Traga equilíbrio, traga equilíbrio diante das pressões. Ajuste a visão para olhar para a eternidade. Tire os nossos olhos dessa terra. Tire os nossos olhos das circunstâncias, das situações do dia a dia,
que roubam a nossa fé, que nos puxam para baixo, que querem nos atrair para pecar, querem nos afastar do Senhor. Ajusta a nossa visão, Senhor. Nos abraça, Senhor, com braços de amor, porque a nossa segurança é só em Ti. Tua palavra diz que feliz é o homem que persevera na provação. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a olhar somente para Ti. Afinal, feliz é aquele que persevera. Feliz é aquele que olha para Ti, aquele que examina o seu coração. Provérbios no capítulo 30, versículos 7 e 9 diz assim: o salmista ali, o sábio, ele fala o seguinte: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. É uma oração. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, falsas esperanças, sonhos e ilusões. Não me deis nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tenho demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu tivesse pouco, pobre, poderia roubar, desonrando assim o teu nome. Então ele pede aqui: mantenha-me longe da falsidade, mantenha-me longe da mentira, dá-me apenas o que é necessário, dá-me apenas aquilo que eu preciso. Que essa seja a sua oração nessa noite. Diante das provações, eu desejo ser curada, Senhor. Eu desejo ser um cristão saudável. Ajusta minha visão para o reino. Ajusta minha visão para olhar somente para Ti. Tu és o autor e consumador da minha fé. Porque segurança é só nos Teus braços. Só nos Teus braços. Cante a Ele. Seguro estou nos braços daquele que só em Ti. nunca me deixou. Oh, aleluia, aleluia. Teu amor perfeito sempre esteve repousado Sempre. em mim. Seu amor sempre está repousado. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Tu és, Senhor. Me guarda. Só o Senhor nos guarda. É o meu descanso. Por isso aquieta o teu Pai. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços Só nos Teus braços, Senhor. Romanos 8:18 diz assim: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Por mais que achemos que o que estamos vivendo é muito grande, não se compara à glória que Ele vai te dar. Por isso descanse nele. Após você examinar o teu coração, equilibrar as pressões, ajustar a sua visão, enxergue sua vida, suas provações com o olhar do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Seja feliz. Feliz aquele que
que nas aflições é fiel. Feliz é aquele que nas situações difíceis é fiel, pois depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o prêmio que Deus prometeu. Pai, eu oro pela tua igreja, por cada cristão, aquele que crê em ti, nas tuas palavras, na tua promessa, que tem vivido dias difíceis, que às vezes se sente, Senhor, sem chão. Que nessa noite sonde o coração e deixe o Senhor conhecer. Que equilibre a sua vida pela palavra e que ajuste a sua visão para o alto. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar somente os teus braços, porque nos teus braços há descanso para a nossa vida. Em nome de Jesus, conforta o coração, fortalece o coração daquele que tem vivido provas e provas. Às vezes não tem nem respirado direito, porque é uma atrás da outra, mas que possa estar focado no prêmio do Senhor, naquilo que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Seja fortalecido no Senhor nessa noite. Seja fortalecido na força do Senhor, no poder do Senhor, na palavra do Senhor. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus, no seu corpo. Se alguma enfermidade no seu corpo, seja curado, em nome de Jesus. Se alguma enfermidade na sua alma, seja curada também. Mas se o seu espírito está abalado, também seja curado. Deixe a palavra do Senhor entrar. Deixe a palavra do Senhor entrar e seja restaurado para a glória do Senhor. Eu declaro a cura sobre a tua vida. Eu declaro a cura sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, receba a cura, porque eu recebo em nome de Jesus o toque do Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia.